Joel, você tem 5 minutos e 6 segundos para explicar e resumir um livro. Tá bom. Qual é o livro? Uau! 5 minutos, mas o Rafa não ligou o cronômetro. Agora tá valendo. Agora tá valendo. Então vamos lá, tá aqui, ó. Tá, o ponto da virada. Primeiro, esse autor se chama Malcolm Gladwell, é o meu autor predileto. Ele não tem o meu livro predileto, mas ele é o meu autor predileto. Por quê? Porque a forma como ele escreve é uma forma que eu gosto. Que forma que é essa? Ele pega um capítulo e escreve. Depois ele pega outro capítulo e escreve. E aí você olha entre o primeiro e o segundo capítulo, aparentemente não tem conexão. E ele escreve o terceiro capítulo. Você fala, pô, mas o que tem a ver o primeiro com o segundo com o terceiro com o primeiro? E lá no quarto capítulo ele fala, lembra lá no primeiro capítulo que eu te falei disso? Lembra lá que no terceiro capítulo eu te falei daquilo lá? Então quando você junta essas coisas, olha só o que dá. Eu falo, nossa, cara, olha o jeito que esse cara escreve. Particularmente, esse é um dos melhores livros que eu gosto do Malcolm Gladwell. O que ele fez aqui? Ele quis entender por que alguma mensagem, por que as empresas, por que algumas pessoas, algumas celebridades, porque alguns influenciadores, mesmo ele tendo escrito esse livro em 2005, eu tenho certeza que ele escreveu esse livro em 2005, por que algumas pessoas dão certo e outras pessoas não atingem uma comunicação, que ele chama de typing points, ou seja, o ponto da virada. Ele encontrou, através das pesquisas dele, 3 grandes aspectos que fazem as coisas serem vistas, viralizadas, comunicadas, percebidas. Desde o teu trabalho, desde a internet, desde a tua mensagem dentro da tua empresa, desde o que você quer compartilhar com o mundo. A primeira parte, e não é por ordem de importância, tá? Isso é muito legal. A primeira parte, para você ser viralizado, para você ser visto e para a sua carreira criar uma curva exponencial, que é o ponto da virada, você tem que ser técnico. Tem que ser muito bom tecnicamente. Então ele dá um exemplo, por exemplo, de uma empresa de sapato, de tênis, aliás. E aí ele fala, pô, o cara tem que entender sobre a tecnologia do tênis, do calçado, de como que anda, de como que faz a economia da pisada e assim por diante. Você precisa ter pessoas técnicas. A segunda, você precisa de um bom comunicador. Pessoas que comunicam muito bem aquela tecnologia, aquele processo todo do especialista. E aí ele conta uma história nesse livro que eu não lembro exatamente, porque esse livro aqui eu li ele em 2012, é um livro de 2005, mas eu não lembro especificamente, mas eu tenho uma vaga lembrança da história. Um momento na história, né, que teve uma guerra e o rei falou assim, ó, avisem para as cidades vizinhas que a gente vai ser invadido. E ele chamou 2 pessoas, 2 homens, os 2 homens montaram em 2 cavalos e falou assim, você vai para um lado e caminha, sei lá, 40 quilômetros, 50 quilômetros, você vai para o outro lado e caminhe mais 50 quilômetros e avise para todas as aldeias, para todas as pessoas ao redor que a gente vai ter guerra, que é pra gente realmente se unir para todo mundo vir para cá. E aí foram os 2, 50 quilômetros para um lado, 50 quilômetros para o outro lado. Aí um veio, sei lá, com 100 pessoas e o outro veio com 2.000 pessoas. Por que um veio mais do que o outro? Se os 2 andaram para os 2 lados, a mesma distância sobre a mesma circunstância? Porque um foi muito melhor comunicador. Ele conseguiu comunicar com mais precisão, com mais destreza, com mais emoção. Então o segundo ponto é saber comunicar o que você faz. E o terceiro ponto para você fazer um ponto da virada fundamental na sua vida é venda. E venda, eu não estou falando só do aspecto do vendedor, quando você entra numa loja, não. O vendedor é o cara que consegue vender a ideia, consegue transmitir a ideia e consegue realmente fazer com que as pessoas comprem a ideia deles. Então, por exemplo, como é que você leva isso para a sua vida? Como é que você leva isso para a sua empresa? Como é que você leva isso para o seu negócio? Para você ter o ponto da virada na sua vida, você precisa ser um bom especialista, um bom comunicador e um bom vendedor. E na minha vida, na minha carreira, logo no início, quando eu li esse livro, eu pensei a seguinte questão. Nossa, eu tenho que ser os 3. Eu tenho que ser os 3. Realmente, eu tenho que ser muito bom no que eu faço. Agora, eu tenho que desenvolver competências para comunicar muito bem o que eu faço. E eu tenho que entender a ciência por trás das vendas, porque vendas é uma ciência, é um processo bem estabelecido. Malcolm Gladwell, autor de Fora de Série e de Blink, também são livros fantásticos, mas ele ainda não tinha publicado os últimos. Você pode dar uma lida, você olha esse livro, ele está meio amarelo. Eu coloquei aqui importante. Força dos laços fracos, os conhecidos, em resumo, são uma fonte de poder social e quanto mais numerosos eles forem em nossa vida, mais poderosos seremos. Foi a primeira vez na minha vida que eu li sobre a relação entre laços fortes e laços fracos. Malcolm Gladwell, um livro
que eu considero um livro com premissas e fundamentos que são atemporais, turma. Ou seja, em qualquer momento que você ler, vai dar super certo, e é um livro que não é um livro para você ler apenas uma vez, porque o mundo muda, mas os conceitos desse livro aqui vão ficar para a eternidade. Falta 4 segundos, é isso aí. Se você gostou, manda uma mensagem, que vai ser muito importante pra gente. Valeu, deu certo. Galera, eu fui pego de surpresa aqui. Me colocaram aqui na fogueira para eu falar sobre um assunto em 5 minutos e 6. Eu gostei, particularmente gostei porque eu gosto de livros. Mas eu quero saber se você gostou. Se você gostou, a turma vai me propor outras enrascadas dessa. Então deixa aqui o teu comentário, comenta, compartilha, curte e mostra aí se você realmente gostou, que a gente cria aí uma trilha de outros vídeos onde a galera me pega numa surpresa aqui para eu falar em 5 minutos e 6 segundos algum assunto de maneira objetiva, rápida, sem perder a profundidade. Beleza? Grande abraço.